E aí, tudo na paz contigo? Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento público a alguns membros do canal. Alamo Moura, Josi Matos e Cláudio Teixeira de Oliveira. Muito bem, gente, é o seguinte, por conta desse trabalho que eu tenho aqui, eu tenho muitos amigos, você talvez deva imaginar, que vêm me perguntar, cara, tô pensando em criar um canal no YouTube, né? Ou ainda, tô pensando em escrever um livro. Eu vi que você tem inscrito, eu vi que você tem canal no YouTube. Como é que faz? Como é que começa? Qual que é a manha? Qual que é a dica? Qual que é o segredo? Na verdade, não tem segredo, mas tem 3 coisas importantes. E eu recebi tanto essa pergunta de amigos próximos, e é tanta gente querendo fazer canal no YouTube, né? Que eu falei, eu vou fazer um vídeo pra falar como é que é comigo, tá bom? Existe sim, não existe segredo, mas existem algumas posturas importantes para você fazer qualquer trabalho, e não só de YouTube, tá? Esse vídeo aqui é para resumir um monte de trabalhos. Claro que você tem que ter bom senso, você tem que ter maturidade, você tem que ter disciplina, enfim, tá? Essas coisas todas vão partir desse pressuposto. Agora, tem 3 coisas que são muito importantes e que fizeram eu continuar o trabalho e ele começar a dar frutos, tá? A primeira coisa de todas que eu diria para uma pessoa, são 3, tá? A primeira que eu diria, que eu digo para todo amigo meu, a primeira coisa que eu sempre digo, e eu vou usar o português correto porque eu preciso ser completamente honesto aqui com você. Eu falo para a pessoa o seguinte, permita-se começar fazendo merda. Como assim, Yuri? Muito simples, eu vou te contar uma história. Existe um jogo de computador que eu gosto muito, ele se chama The Witcher 3. O The Witcher 3, quando ele foi lançado, ele ganhou todos os prêmios de melhor jogo e era um jogaço. Mas sim, um jogaço perfeito, história, jogabilidade, era um negócio assim que você não jogava o jogo, você vivia o jogo, né? Era uma coisa muito assim, uau! Como é que esses caras conseguiram criar esse jogo? Só que se você vai ver toda a linha dos jogos The Witcher, esse é o 3. Quando você vai ver o 2, você olha e fala, Quando você vai ver o 1, você fala... honestamente, eu vou falar a verdade. Eu olhei assim na época e falei, nossa, que merdinha isso, né? Como é que esses caras conseguiram chegar disso até isso? E aqui que tá o pulo do gato. Se eles não tivessem se permitido começar de uma maneira que fosse na época limitada, que não fosse aquela coisa maravilhosa, que fosse a merdinha, se eles não tivessem se permitido fazer a merdinha para aprender com o desenvolvimento do processo, eles não teriam chegado no The Witcher 3. O The Witcher 3 jamais poderia ter nascido direto do nada, sem experiência, sem antecedente. É um processo de evolução. Tem gente que espera atingir a perfeição para começar alguma coisa. Me desculpe, eu vou te dar a real. Isso não existe, a não ser em raros casos de pessoas iluminadas, predestinadas ou sei lá o quê. Às vezes a gente fica... E outra, às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro vai achar, então tem que apresentar uma coisa perfeita. Mas meu... Você acha que os grandes trabalhos começaram como? Com os recursos e as limitações que a pessoa tinha, mas ele começou. E foi justamente porque aquela pessoa começou que aquilo se desenvolveu. Isso também tem que tomar um cuidado, porque tem a ver um pouco com o nosso narcisismo também, de querer sempre já logo de cara mostrar o melhor, ser o mais. E a gente esquece que essas coisas não nascem prontas, são desenvolvimentos. A nossa sociedade imediatista faz a gente pensar assim, que o fruto perfeito já nasce pronto. Não, ele nasce verde. A primeira dica que eu dou para esses meus amigos, Yuri, porque eu estou vendo de comprar a melhor câmera, de fazer isso, de contratar aquilo outro. Isso. Ele quer esperar a perfeição. E coloca tanta coisa para essa perfeição que nunca começa a trabalhar. Porque eu vou querer isso, a câmera disso. Enquanto a pessoa está ali querendo, imaginando ter a melhor câmera, tem gente começando agora. Não estou falando para você ser precipitado, não é isso. Mas também não espera o melhor das coisas. Não, você não precisa da melhor câmera para começar um trabalho no YouTube, por exemplo. Você não precisa ter um prêmio de literatura para começar a escrever um livro.
E assim por diante. Claro que você não vai, volto a dizer, você não vai se precipitar e fazer uma coisa despreparada. Não é isso. Vamos partir de um patamar de bom senso. É uma coisa que já está estudada, já tem uma carga por trás, você tem conteúdo, enfim, não sei o que você quer fazer da vida. Mas isso eu aprendi com The Witcher. Na hora que eu entendi isso, eu falei, meu, tem que fazer mesmo. Permita-se, tenha humildade consigo mesmo para se permitir fazer o merda. Isso faz parte do processo para você conseguir evoluir. Tem que começar de algum jeito e o começo não vai ser perfeito. Você não precisa dos melhores recursos para começar. Isso vem com o tempo. Quando a gente fala de YouTube, quando a gente fala de algum trabalho com o público, é legal hoje em dia que a gente tem tanta interação, né, nesses tipos de coisa, e não só no YouTube, que isso permite com que a gente evolua e cresça junto com o público. Hoje a gente tem essa relação mais humanizada. Eu não preciso aparecer aqui fingindo que eu sou perfeito, que eu sou um Deus, que eu não erro, que eu sou bom em tudo. Não. Eu tenho que... Hoje em dia a gente está na era que o que é valorizado é autenticidade, é originalidade. Eu chegar para você e falar assim, gente, eu sou do jeito que eu sou. Como você é do jeito que você é. Vamos nessa mesmo assim? Não preciso fingir nada aqui... Nem essas mídias das gerações passadas que o cara aparecia lá todo... Não, o cara também xinga. Xinga e faz coisa pior. Hoje em dia a gente tem essa empatia da autenticidade. Permita-se crescer junto. E permita-se começar de onde você está também. Claro, não vai começar do nada fazendo uma coisa completamente ruim. Mas você precisa começar. E lembra do jogo The Witcher. O The Witcher 3 é maravilhoso, mas o The Witcher 3 só existiu porque a empresa se permitiu fazer o merdinha antes. E nada contra quem gosta do The Witcher 1, The Witcher 2, claro, eles têm o valor deles. Mas eu estou falando em comparação e em perspectiva. Permita-se fazer o seu The Witcher 1, o seu The Witcher 2 para você, quem sabe, chegar no The Witcher 3. O The Witcher 3 não vai nascer pronto. Permita-se começar dessa forma. Não espere a perfeição. Isso é ilusão, vai atrapalhar teu trabalho e você não vai começar. É isso, você vai ficar enrolando, esperando a melhor câmera, o melhor isso, o melhor recurso, o melhor tudo e não vai começar. Não vai começar. Segundo, super importante, muito importante isso que eu vou falar. Disciplina. Paciência. Tem outra coisa que eu chego, de todos os amigos que me perguntaram, eu quero fazer canal no YouTube e eu falei essas coisas, foram vários. Eu acho que apenas um continuou. E esse um continuou porque seguiu esse segundo conselho, que não é um conselho, é uma observação, enfim, é um fato. Disciplina. Não vai vir o resultado de imediato, tá? Por exemplo, no YouTube, eu acho que eu fiquei aqui uns 2 anos falando para a parede sem ter inscrito direito, né? Mas existia um objetivo, existia um propósito, existia algo que realmente era um propósito aqui dentro. Era algo que realmente me dava um sentido, um significado e fazia eu continuar, nada obstante as adversidades. Porque, cara, você ficar falando para a parede durante 1 ano, durante 2 anos... Porque o crescimento ele é exponencial. Ele não é isso aqui, ó. Ele é isso aqui, ó. Tá? Uma hora ele cresce muito. Ele não vai crescendo assim todo dia igual. Tá? Mas você tem que se permitir, passar pela escassez para chegar lá em cima. Uma hora ele vem. Se você insiste, se você tem paciência, se você tem disciplina. Então, começou pelo amor de todos os anjos do céu. Continua. Na moral, e vou falar isso com ênfase, que é para te dar uma carga de energia. Continua, não para. Eu sei que tá difícil, que não valorizaram, que não tá sendo como... Eu sei. Você sabe por que eu sei? Porque é assim para todo mundo. É assim para todo mundo. Para você que está começando, para aquele cara que tem 1 milhão de inscritos, para aquele cara que é o best-seller, para aquele cara que é conhecido no ramo dele. Agora, o que fez ele chegar onde ele chegou? Além de se permitir começar de onde ele estava, de ter essa humildade, é a paciência, a persistência de você continuar. Porque se de repente, diante do primeiro obstáculo, ninguém assistiu meu vídeo, eu recebi um like negativo, vou desistir, acabou.
Não, tem que ser forte, tem que ser mais forte do que as adversidades. Busque esse motivo que é mais forte do que as adversidades para você continuar, para você ter ânimo nesse 1 ano, nesses 2 anos, que não vai ter muito retorno. E é assim, é um ou outro que do nada viraliza e consegue muita coisa de início. É paciência, é você saber persistir, saber continuar dia após dia fazendo a mesma coisa, semana após semana, ter essa motivação visceral. Continua, mantenha a disciplina, não para, porque uma semana que você parar, você já vai usar ela como desculpa para parar em outras semanas. Você mantém a disciplina até um ponto, aí você fala, essa semana não vou fazer porque eu tô com dor no dedão do pé. Essa semana tá de boa, não vou fazer nada mesmo, afinal tá demorando, então pronto. Aí na outra semana você já vai estar com energia baixa também em relação a esse assunto. E aí você vai parando. Não para! Se for um canal no YouTube, posta você falando um oi pra pessoa. Oi, tô aqui, só pra falar que eu existo. E livro, e pintura, e qualquer coisa na vida. Mantenha a disciplina. O que é se manter a disciplina? É você manter a energia fluindo para alimentar esse objetivo. Uma hora ela se estabiliza e se ancora. E aí a coisa vai para frente por si só. Mas até ancorar você precisa colocar energia constantemente e com uma regularidade. Manter disciplina, ter essa paciência. E por fim, o terceiro fato que eu quero dizer aqui para você é o seguinte. Não espere os outros pegarem na sua mão e te levarem até onde você quer, tá? Não espera os outros te apoiarem, comprarem a sua ideia, fazerem parceria com você. Não espere. Se acontecer, ótimo, não estou falando para você não procurar. Mas não espere, não faça seu trabalho depender disso. Hoje, por exemplo, eu tenho esses 8 livros publicados, tá? Esses 8 livros publicados. Quando eu comecei, eu queria publicar um livro, eu encontrei muita dificuldade. Muita dificuldade. Por quê? Porque o mercado editorial é um mercado muito concorrido. As editoras, as grandes editoras, elas recebem cerca de centenas de originais por dia para analisar. Você sabe que é você receber isso de original no correio para você ler tudo e ver se você vai publicar ou não? E você tem que entender que uma editora é uma empresa. Ela quer um lucro daquilo, tá certo? É a parte dela, é o trabalho dela. Então ela não quer publicar o seu livro porque ele é profundo, porque ele tem uma pesquisa vasta, porque ele transforma vidas, porque ele é revolucionário. Não. Ela quer publicar o livro que vende. Porque ela precisa se manter, ela é uma empresa, entenda isso. Ela precisa publicar um livro que vende. Apelativamente, tá? Então, ela recebe aquelas centenas por dia e precisa escolher um ali, né? Quando eu comecei a entrar nesse mercado, eu percebi que era muito concorrido e eu vi que se eu fosse esperar uma grande editora reconhecer o trabalho de alguém que era desconhecido, como eu, um jovem, comecei cedo, antes dos 20 anos para começar a publicar livro, completamente desconhecido, ninguém sabe o que esse moleque tá falando, ninguém conhece ele. Como é que você vai comprar um negócio de uma pessoa que você nem conhece? Moleque ainda, o que o moleque tem para falar para mim? Mas ele não tem nada para falar, imagina, não. Então eu fui tentando e fui descobrindo como isso funcionava. Só que chegou um momento que tinha uma coisa tão grande aqui dentro de mim, tinha um compromisso tão grande com o trabalho de vida que eu queria fazer, que eu quero fazer, que eu estou fazendo, que eu falei, olha, tem aquela frase de Bezerra de Menezes que diz assim, o trabalho no bem é urgente, mas não é apressado. Mas é urgente. Eu falei, olha, na moral, eu não vou esperar os outros darem alguma chancela para o meu trabalho, acreditarem, valorizarem, reconhecerem ou me conhecerem para eu começar alguma coisa. Quais são os outros métodos para eu divulgar esse trabalho, para eu começar esse trabalho? Para eu publicar esse trabalho. É autopublicação? Então, peraí, deixa eu ver quais são as alternativas, quais são os sites, como é que é. Eu vou começar. Eu não vou esperar chegar alguém e falar assim, não, agora você está reconhecido.
Agora você está reconhecido, vem cá que eu vou espalhar o seu trabalho e vou te ajudar. Não! A minha cantora favorita é Lorena McKennitt. A Lorena McKennitt, você sabe como que ela começou? Autopublicando seus trabalhos também. Não chegou uma empresa e falou, cara, você é a Lorena, eu vou te publicar. Hoje fazem isso. Mas sabe por que hoje fazem isso com a Lorena? Porque quando ela começou, ela acreditava no seu próprio trabalho. A tal ponto que ela sabia onde aquilo ia chegar um dia. Ela sabia o potencial daquilo, ela sabia o ideal por trás daquilo, a alma por trás daquilo, os frutos que aquilo iria render. Mas ela sabia isso. Os empresários não sabiam isso. Só ela podia saber porque estava dentro dela. Estava dentro dela. E ela acreditou a tal ponto em si mesma que ela falou, eu vou me autopublicar, eu vou pagar para gravar os meus CDs. Porque isso vai fazer com que as pessoas comecem a me conhecer. E a partir do momento que as pessoas começarem a me conhecer, elas vão começar a ter vislumbres desse projeto de alma que existe dentro de mim. E da grandeza do potencial do meu trabalho. E se realmente tiver essa competência, ele vai crescer. Ela começou publicando o seu próprio disco, com seus recursos. E olha quem ela é hoje. Ela não esperou chegar alguém e falar, ai, você é talentosa, vem cá que eu vou pagar um estúdio para você, e vou lançar o disco para você, e vou fazer tudo por você, e vou distribuir por você. Tem muita gente com potencial gigante, com muito talento, com muita criatividade, que para no meio do caminho, que desiste antes de começar. Antes de começar. Porque espera que são os outros que vão fazer alguma coisa por você. Desculpa, é uma triste realidade desse mundo. Não vai ser assim. Começa. Começa. Se é grande o suficiente, começa. Quais são os meios para você fazer já, para você começar a planejar, começar a elaborar a coisa, sem ficar dependendo de situações ideais. Ou da boa vontade de um gênio da lâmpada que vai aparecer e te ajudar, porque não vai. Você vai precisar criar o seu caminho. Limpar o terreno. Na hora que limpar o terreno, aí chega mais gente depois para ajudar a construir a casa. Mas primeiro tem essa parte nossa de romper essa nossa inércia. Se permitindo começar com humildade, começa, vamos lá. Se tem propósito, se tem competência, se tem material por trás, se tem a qualidade do seu trabalho, se tem uma experiência, vamos. Mantenha a disciplina com paciência e acredite no seu potencial de tal forma a não depender da boa vontade inicial dos outros, a ponto de você se amar e você acreditar no seu trabalho. Você sabe a qualidade do seu trabalho, porque ele está aqui dentro, os outros não sabem ainda. O seu trabalho ele precisa se manifestar para que os outros comecem a entender um pouco do que existe aqui dentro. Então vai, continua. Eu quero terminar com uma frase que um amigo meu sempre dizia, parece clichê, mas é verdade. Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Continua. Pelo amor de Deus, eu estou falando isso para muito amigo meu que está assistindo esse vídeo aqui, que vai assistir esse vídeo e que está desanimado, e que não quer, e que, ai meu Deus, não está dando certo. Continua. Pelo amor de Deus. Se os grandes trabalhos, os grandes projetos da humanidade, os seus autores, suas autoras não tivessem continuado, a gente não teria eles hoje. Porque todos eles passaram por dificuldades. O processo é muito semelhante para todo mundo. Continua. Deus que está nele está em você também. Esse potencial de criação, de criatividade, de determinação e de paixão de alma para fazer as coisas acontecerem. Um beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz. Se curtiu, senta a testa aí no botão de like. Coloca aqui embaixo nos comentários o seu projeto para a gente acompanhar. Pode divulgar aqui debaixo desse vídeo. Gente, estou começando um canal, vai lá, dá uma força. Põe aqui, por favor. Gente, lancei um livro, conhece lá meu site. Pode pôr aqui debaixo desse vídeo. Eu não consigo ajudar todo mundo que me pede, Yuri, divulga isso, divulga aquilo, porque é muita coisa. Mas pode colocar aqui nos comentários para o pessoal ver. Tá bom? Beijo na sua alma, se inscreva no canal também para nos ajudar. Se você quer apoiar esse projeto porque você acredita nele e você valoriza esse meu trabalho aqui, torne-se membro do canal. Torne-se membro do canal. Então, beijo na alma, fique em paz, receba
um abraço do tamanho do sol e vai embora, vai pra frente e larga a mão de frescura e continua isso aí, que vale a pena, que você vai ver, vai dar certo.